Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula é sobre propriedades de operações com os números racionais, tá bom? Além disso, vamos falar de potenciação e de radiciação. Então vamos lá. Vejamos o primeiro assunto a ser falado. Aqui, veja que é a apostila 2, unidade 3, e iremos falar sobre propriedade das operações com números racionais, potenciação com números racionais e radiciação também com os números racionais, tá bom? Então vamos agora falar sobre as propriedades. Vejamos. Propriedade das operações como números racionais. Verificaremos que nem todas as propriedades serão aplicadas nas 4 operações com números racionais. Observe, propriedade fechamento. Essa propriedade se aplica nas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Você vai observar o seguinte, que essa propriedade se aplica nas 4 operações. Por quê? Porque o objetivo dessa propriedade, a aplicação dela é o seguinte, é que nas operações você encontre resultados que sejam números que façam parte do mesmo conjunto daquilo que foi operado. Por exemplo, se eu tenho 2 números racionais somados, eu tenho que chegar a um resultado com números racionais. Se eu multiplico 2 números racionais, eu tenho que chegar a um resultado de um número racional. Se eu tenho uma divisão com 2 números racionais, quer dizer que eu tenho que chegar a um resultado que seja um número racional. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Veja, adição. São 2 números racionais em que, após resolver, eu chego ao mesmo resultado. Eu chego ao resultado de um número racional também. Então, para que uma conta, uma operação, você diga que ela esteja sendo aplicada a propriedade de fechamento, eu tenho que utilizar 2 números ou para somar, ou para dividir, ou para multiplicar, ou para subtrair, e os resultados dessas operações precisa ser um resultado racional também, porque já que eu estou aplicando nas minhas operações números racionais, ok? É que nem, por exemplo, se fosse o caso de números naturais. 2 mais 4. 2 não é um número natural? E 4 também é? Se eu somar os 2, não vai ser igual a 6? E 6 também não faz parte do conjunto dos números naturais? É a mesma coisa quando a gente aplica propriedade de fechamento. Então, ela tanto está inserida na adição, na subtração. Veja que eu tenho aqui 2 números racionais que subtraí e cheguei a um resultado de um número racional. Na multiplicação, eu multipliquei 2 números racionais e o resultado chegou a um número racional também. E na divisão, a mesma coisa. Veja que para fazer divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vou só sinalizar isso aqui para vocês verem que a divisão de fração foi invertida a segunda. E após inverter, em vez de você dividir, você multiplica. Mas veja que o resultado da divisão deu o quê? Um número racional, tá bom? Só para vocês identificarem. Agora, outra propriedade que é importante a gente observar, e você vai ver o seguinte, vou colocar aqui para vocês observarem. Vamos lá, propriedade comutativa. Como é que eu aplico essa propriedade? Como é que eu identifico em um cálculo matemático esta propriedade? Veja que para que podemos aplicar a propriedade comutativa somente nas operações de adição e de multiplicação. Por que isso? Pois ao fazermos as operações com números racionais, podemos mudar a ordem dos números e isso não alterará os resultados. Veja aqui, se eu multiplicar 7/4 vezes 2/3, ou 2/3 vezes 7/4, não vai alterar o meu resultado.
tanto faz eu colocar um número na frente ou atrás, o resultado vai dar o mesmo. E na adição também a gente pode aplicar essa propriedade, porque eu posso somar o número positivo com o negativo ou o negativo com o positivo. O resultado vai ser o mesmo. Veja aqui pelo exemplo. Então, comutativa é quando a gente muda de posição. Não estou dizendo que tem que inverter nada não, tá bom? Você só muda de posição e isso não o quê? Altera no resultado. Então, é uma propriedade comutativa. Todas as operações de adição e multiplicação. Não se aplica a propriedade comutativa na divisão e na subtração, porque quando a gente altera os sinais de posição, altera também o resultado. E o objetivo da propriedade comutativa é a gente alterar a posição dos números, mas não modificar o quê? Os resultados, tá bom? Vamos agora ver a propriedade associativa. A propriedade associativa. Podemos aplicar a propriedade associativa nas operações de adição e de multiplicação, pois ao fazermos as operações com números racionais, podemos utilizar no cálculo mais de 2 números ou alterar a ordem, que isso não vai interferir nos resultados. Veja que eu tenho aqui 3 números para eu multiplicar um pelo outro, certo? Veja que eu posso multiplicar primeiro 2/5 vezes 1/3 e o resultado eu multiplico por 3. Também posso multiplicar 1/3 vezes 3 e o resultado multiplicar por 2/5. Veja que ó, eu mudei a forma como eu vou começar a minha multiplicação, mas não vai alterar o quê? O resultado. Por isso que essa propriedade só se aplica na multiplicação e adição. Veja na adição. Eu posso fazer a soma desses 2 números, como também posso fazer a soma desses outros 2 números de trás, começando de trás e depois pegando da frente. Não vai interferir no resultado. É isso que vocês precisam ver. Eu tenho contas que tenho mais de 3 números, ou para somar, veja, números negativos e positivos, e que na hora de você resolver para saber se existe a propriedade associativa neste cálculo, você vai ver o seguinte, que se você começar a calcular os 2 primeiros ou os 2 últimos, o resultado vai ser o mesmo. Que isso não vai ser, por isso que é propriedade associativa, eu estou associando, que tanto faz eu começar do início ou do fim a calcular, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Veja a propriedade distributiva. A propriedade distributiva, podemos aplicar a propriedade distributiva somente na multiplicação, pois ao fazermos as operações com números racionais, será necessário haver a relação de soma ou de subtração para efetuarmos o cálculo. O que eu falei de adição e subtração? É aqui, ó. Veja que para você aplicar o procedimento da distributiva, você tem que fazer o seguinte, ó. 1/6 vezes 6, depois 1/6 vezes meio. Veja que eu estou multiplicando 1/6 vezes 6 e 1/6 vezes meio. Apliquei a distributiva, eu estou o quê? Distribuindo na multiplicação. E isso não tem como você fazer na soma, na subtração, não tem como você pegar um número, subtrair pelo primeiro, que está dentro do parente, e depois pegar ele novamente e subtrair pelo segundo número do parênteses. É a mesma coisa na soma e na divisão. Então, essa propriedade só se aplica na multiplicação. Então, propriedade distributiva só se aplica na multiplicação, ok? Vamos agora observar elemento neutro. Elemento neutro é muito simples. Por quê? Veja, podemos aplicar a propriedade de elemento neutro somente na adição e na multiplicação, pois ao fazermos as operações com números racionais, o elemento neutro em destaque na adição será o 0 e na multiplicação será o 1. São os elementos que não vão alterar o quê? Os resultados. Veja que se eu multiplicar 1 vezes 3/4 ou 3/4 vezes 1, vai dar a mesma coisa,
3/4. Na adição, por que eu falei que o 0 é o elemento neutro e que na multiplicação é o 1? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E na adição, qualquer número somado com 0 é ele mesmo. Reparem que os elementos neutros não alteram no resultado. Eu posso colocar o 0 e o resultado vai ser o mesmo. Na multiplicação, eu posso colocar o 1 e o resultado será o mesmo. Por quê? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E qualquer número somado com 0 é ele mesmo também. Então, vamos lá. Elemento oposto. Podemos aplicar a propriedade de elemento oposto somente na adição, pois ao fazermos a operação com números racionais opostos, encontraremos o resultado igual a 0. O que são números opostos? É importante você sinalizar e identificar que os opostos, vocês viram na reta numérica, que os opostos eles estão na reta numérica, certo? Onde eu tenho os lados dos números positivos e dos negativos. E o que é o oposto ou simétrico, que quer dizer a mesma coisa? É a fração que corresponde o lado oposto simetricamente na reta numérica. Então, veja que menos 3/8 é o oposto de 3/8 positivo. E se eu fizer a soma desses dois números, um positivo e um negativo, eu estou o quê? Anulando, zerando. Por quê? Você deve 3 e você tem R$3, você paga o que você está devendo, vai sobrar alguma coisa? Não, vai sobrar 0. Então, toda vez que estiver falando da propriedade de elemento oposto, é que o resultado tem que ser igual a 0. E neste caso, só a adição que pode se aplicar a isso. Por quê? Na subtração não se aplica, na multiplicação também não, e nem na divisão, porque o resultado não chega a 0. Só na adição, porque na adição de dois números, um negativo e positivo, opostos, o resultado é igual a 0, sempre, tá bom? Agora veja aqui, elemento inverso. O que significa isso? O elemento inverso diz o seguinte, que podemos aplicar a propriedade de elemento inverso somente na multiplicação, pois ao fazermos a operação com números racionais inversos, encontraremos o resultado igual a um positivo. O que eu quero dizer com isso, gente? Veja duas frações. Eu tenho 3/7 e vejo o inverso desse 3/7. Ó, 3 passou para baixo e 7 passou para cima. Então, esta fração representa o inverso dessa. Agora, eu vou utilizar o quê? A multiplicação. Quando você inverte, veja, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. Eu montei o quê? Uma fração inteira. Toda fração inteira representa o quê? O inteiro. Então, uma fração completa representa um inteiro. Então, toda vez que eu for fazer a multiplicação do número inverso a ele, eu vou chegar ao resultado igual a 1. E isso só se aplica na multiplicação, porque na divisão você não chega ao resultado igual a 1. Na soma também não, e na subtração muito menos. Então, essa propriedade de elemento inverso a gente só aplica na multiplicação, ok? Bem, pessoal, agora vamos ver sobre potenciação com números racionais. Potenciação já é um assunto familiar de vocês, que a gente trabalhou com os números inteiros. A propriedade e as regras são as mesmas, o que vai diferenciar é que agora a gente vai inserir os números decimais e os números fracionários, tá bom? Então vamos ver. Veja primeiro. Potência é a operação utilizada para simplificar a escrita de uma multiplicação com muitos fatores iguais. O que eu quero dizer com isso? Veja a imagem, que representa uma potenciação. Você tem a base, você tem esse númerozinho pequenininho que classificamos como expoente,
e o resultado é a potência. Agora, veja que para você resolver potenciação, tem aqui 3 ao quadrado, você faz essa leitura. 3 ao quadrado é diferente de 2 vezes 3. 3 ao quadrado quer dizer que é 3 vezes 3. Então, toda vez que a gente se relacionar com potência, você vai, por exemplo, aqui é 3 ao quadrado, certo? Aí você vai fazer o quê? 3 vezes 3. Aí, 3 vezes 3 igual o quê? A 9. Tá bom? Não confunda potência com multiplicação de dobro, triplo, quádruplo. Potenciação é ao quadrado, ao cubo, a quarta potência, a quinta potência, tá bom? Então, sempre quando a gente for falar de potenciação, quer dizer que este expoente está dizendo a quantidade de vezes que você tem que repetir o número, né, que é a base, e multiplicar um pelo outro. Se aqui tivesse, por exemplo, vou riscar só aqui provisoriamente, tivesse aqui 5. Meu expoente é 5, então quer dizer que é 3 elevado à quinta potência. Então, eu não poderia fazer 3 vezes 5. Aqui não é uma multiplicação, aqui é uma potenciação. E a potenciação quer dizer o quê? Que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Veja quantos 3 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de 3 que se repete na minha multiplicação é de acordo com o expoente. Aí agora eu vou resolver. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E assim você vai multiplicando até chegar no final. Ok? Então, este é o procedimento que você vai aplicar na hora de resolver potenciação. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos. Veja aqui um número decimal, 2,1 elevado ao cubo. Quando vocês ouvirem essa linguagem elevado ao cubo, quer dizer que você tem que pegar aquele número e repeti-lo 3 vezes e depois multiplicar um pelo outro. Veja que são 3 números iguais, porque é ao cubo. Então, 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1. Eles são os fatores iguais que a gente falou aqui, ó, no início. E a multiplicação, 3 vezes repetindo a minha base, chego a 9,261. Então, é a minha potência, tá bom? Veja aqui um outro exemplo. Eu tenho 0,4 ao quadrado, então quer dizer que eu não tenho que multiplicar 0,4 vezes 2, e sim 0,4 vezes 0,4, que é igual a 0,16. Mas se você quiser pegar um número decimal e transformar em fração, que para você é mais fácil, veja, observe a casa decimal. Eu tenho uma casa decimal, então eu vou colocar 10. Se eu tivesse 2 casas decimais, eu colocaria 100. Se eu tivesse 3 casas decimais, eu colocaria 1000. E assim sucessivamente. A gente já falou sobre isso, certo? Então, beleza, transformei o meu número decimal numa fração. Agora, veja, eu vou elevar ao quadrado. Quando a gente eleva uma fração ao quadrado, tá vendo que tá entre parênteses, tá bom? Toda fração que tiver entre parênteses e um expoente do lado de fora é que o expoente serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, 4 vezes 4 e 10 vezes 10. 4 vezes 4, 16. 10 vezes 10, 100. Se você pegar isso aqui e transformar no número decimal, é só você contar os zeros que tem no denominador. Isso nos casos em que o seu denominador seja 10, 100 ou 1000, tá bom? Então, você olha os zeros que tem no seu denominador e você vai andar a quantidade de casas. 1, 2. Eu andei 2 casas porque tem 2 zeros. Coloco a vírgula aqui e acrescento o zero aqui. E aí vejo o resultado, bateu a mesma coisa do que está aqui, correto?
Tranquilo? Então vamos lá, dando continuidade. Veja agora algumas regras sobre potenciação, que é importantíssimo para a gente desenvolver as atividades da nossa apostila. Veja, uma base com expoente par, veja a base, 3/5. O expoente par, quais são os números que são pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, até o 0 a gente considera como par, mas aqui a gente coloca a partir do número 2 em diante. Então, 2, 4, 6, 8. Se eu tenho expoente par, a minha base ela pode ser tanto positiva quanto negativa, mas o meu resultado sempre dará positivo. Eu não tenho nenhum resultado negativo, já que o meu expoente, é par. Olha aqui, 4, 2. Então, toda vez que eu for resolver potenciação com o expoente par, independente se minha base é positiva ou negativa, o meu resultado sempre vai dar positivo, ok? E agora, quando o meu expoente for ímpar? Quando a base, uma base com expoente ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. Então, se eu tenho sendo expoente ímpar, se a minha base é negativa, meu resultado vai dar negativo. Se a minha base é positiva, meu resultado vai dar positivo. Somente quando for par, que sempre dará positivo. E quando for ímpar, é só você observar a sua base. Se ela for negativa, sua resposta é negativa. Se a sua base for positiva, a sua resposta será positiva. Veja aqui, 3/2, ao cubo é 3, 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. Não é 3 vezes 3/2, não. Veja que potenciação, o expoente representa a quantidade de vezes que eu vou repetir a minha base e depois multiplicá-la uma pela outra. Aqui é a quarta potência. Então, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes o mesmo número sendo multiplicado um pelo outro. Potenciação é isso, tá bom? A mesma coisa aqui. Está elevado ao cubo. Então, veja, 1, 2, 3 vezes a mesma fração sendo multiplicada uma pela outra. Fiquem atentos com relação a isso, tá bom? Vamos agora ver com relação a quando você tiver o expoente 1. Veja, qualquer número pode ser fração, pode ser número decimal, pode ser número positivo ou negativo. Vai ser sempre o número que está lá. Então, qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Veja que eu estou repetindo igualzinho está na base. Então, todo número, toda fração, todo número decimal, todo número inteiro, natural, que for elevado a 1 é ele mesmo. Professora, se ele for negativo, ele vai ser negativo. E se ele for positivo, ele vai ser positivo. Eu não mudo o sinal, eu copio igual está na base. Então, toda vez que você tiver que resolver potenciação e você observar que seu expoente é igual a 1, você sabe que o resultado é a base que já está ali, representa ele mesmo. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Agora, qualquer número elevado ao expoente 0 é 1. Não é nem mais nem menos, é 1. Todo número, eu posso ter uma base positiva ou uma base negativa. Eu posso ter fração ou número decimal, mas eu sei que qualquer base elevada ao expoente 0, o resultado sempre dará igual a 1. Ponto. Ok? São regras importantíssimas para vocês desenvolverem as atividades. Veja, radiciação com números racionais. Raiz quadrada você já conhece. Veja, aqui eu apresento uma raiz quadrada com um número natural, que também faz parte do conjunto dos números racionais. Veja que aqui
Eu digo que é uma raiz quadrada porque o meu índice é 2, mas eu posso ter a raiz cúbica, então meu índice aqui seria 3. Se eu falasse raiz quarta, é porque em vez de ter o 2 aqui, teria o número 4. Veja que esse símbolo da raiz, a gente diz que é o radical, o número que fica dentro da raiz é o radicando e o resultado é a raiz. Então, são os elementos principais de uma radiciação. Agora, como é que a gente faz para resolver uma raiz quadrada? Bem, é importante você saber qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, você vai achar 4. Toda raiz quadrada ou raiz cúbica tem que ser números iguais multiplicados, para ver se eu acho o resultado que está aqui, ó. O resultado referente ao número que está dentro da raiz. Veja aqui, por exemplo, raiz de 4. Por que raiz de 4 é igual a 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Não existe raiz em que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, quer dizer que não existe raiz de 6. Por que não existe raiz de 6? Veja que a sua multiplicação, os números são iguais? Não são. Então, não existe raiz quadrada de 6. Pronto. É importante vocês verem isso. Então, para eu achar o resultado de uma raiz quadrada, eu preciso ter habilidade na tabuada. Por quê? Quanto mais a gente praticar a tabuada, mais a gente vai lembrar quais são os números iguais que, multiplicado por ele mesmo, vai chegar ao número que está dentro da raiz. E aí, você descobrindo que número é esse, você encontra o resultado. Vamos agora ver outros exemplos. Veja que uma raiz cúbica de uma fração. Veja que a raiz, ela é composta, ó, tanto o numerador quanto o denominador. Então, a raiz cúbica, ele quer saber a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque, olha, veja que eu vou repetir o número 2 3 vezes, ó, número 2, número 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é o número que está aqui dentro? Aqui a mesma coisa, a raiz cúbica de 125 é 5. Mas por quê? Porque se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. Veja por que eu repeti 3 vezes. Porque é raiz cúbica. Se fosse raiz quadrada, eu só iria repetir 2 vezes o número igual. Ok? Veja aqui a raiz quinta de 1 e a raiz quinta de 243. Veja que a raiz quinta de 1 é 1, porque se você pegar aqui e multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 5 vezes, é igual a 1. E se você fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 5 vezes, você vai chegar ao resultado de 243. Então, veja que é uma repetição, é uma multiplicação de números iguais. Não se aplica para resolver raiz quadrada com números diferentes. Eu não posso falar que para eu achar uma raiz eu preciso multiplicar 2 vezes 3 e depois vezes 5. Isso aqui não é uma raiz. Isso não existe. Eu preciso que os meus fatores sejam iguais, ok? Isso é muito importante destacar isso, tá bom? Veja aqui, ó, a raiz quadrada. Mas, professora, não tá aqui o número 2, não. A raiz quadrada é a única que não apresenta visualmente o índice. É só a partir da raiz cúbica em diante que aí vai aparecer o númerozinho que a gente diz que é o índice da raiz, tá bom? Então, a raiz quadrada de 144 e a raiz quadrada de 169. Veja que é 12. Mas por quê? Porque eu multipliquei 12 vezes 4? Não, porque eu multipliquei 12 vezes 12.
A mesma coisa no 169. 13, para eu ter achado o resultado 13, porque eu multiplicando 13 vezes 13, você vai chegar ao resultado que está aqui dentro da raiz, tá bom? Isso é muito importante vocês observarem isso. Então, vamos ver aqui exemplos de raiz quadrada e de raiz cúbica. Veja a raiz quadrada com números decimais. Você pode resolver assim, mas se quiser, transforme ele em forma de fração. Se eu tenho duas casas decimais, então o meu denominador vai ser 100. Eu tenho duas casas decimais, o meu denominador vai ser 100. Veja o terceiro caso. Duas casas decimais, então o meu denominador é 100. Aqui tem que ter uma raiz, tá, gente? Então, aqui, tranquilo, a raiz quadrada de 169 é 13 e de 100 é 10. Depois, veja que o 10 só tem um zero. Então, você só vai o quê? Andar uma casa e acrescentar vírgula. E veja o resultado que deu, 1,3. Aqui, você vai tirar a raiz quadrada de 576 e de 100. De 100 você já sabe que é 10. Como 10 é composto por um zero, você anda então de trás para frente uma casa. E aí você vai ter 2,4. A mesma coisa aqui. Veja que 1764, a raiz quadrada, é 42. Por que 42? Porque 42 vezes 42 é igual a 1764. Por que a raiz quadrada de 100 é 10? Porque se eu multiplicar 10 vezes 10, eu vou achar 100. E aí, por que o resultado deu 4,2? Porque como 10 tem um zero, eu só ando uma casa. Então, eu tenho 4,2. Certo? Agora vamos ver as raízes cúbicas. Veja aqui, a raiz cúbica de 125. Veja que eu peguei, simplifiquei o 125. O que o 125 representa? 5 ao cubo. Veja que, ó, raiz quadrada com potência são iguais, eu corto e o resultado final dá 5. Mas se você quiser, professor, eu posso dar raiz cúbica de 125 e já colocar o 5 direto? Também está correto, porque você sabe que 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Galera, eu quero saber a raiz cúbica de 125. Eu colocaria 4 vezes o número 5 para multiplicar aqui? Não, aqui não é raiz quarta. Se fosse raiz quarta, eu colocaria 4 vezes, mas não é. Aqui é raiz cúbica. A mesma coisa aqui. Veja que ele quer saber a raiz cúbica de 1000, ó. A raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? Porque se você multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, você vai chegar a 1000. Ou você, se você lembrar com potenciação, que eu sempre falo, 10 ao cubo é porque é 1 com 3 zeros. 10 à quarta é 1 com 4 zeros. 10 à quinta é 1 com 5 zeros. Então, o expoente representa o quê? A quantidade de zeros que você vai acrescentar. Veja que a raiz cúbica de 729 é igual a 9. Por quê? Porque se eu pegar 9 vezes 9, coordenação motora aqui não está muito boa, não, porque eu não tenho caneta, então estou usando o mouse, aí não fica muito bonitinho, mas é só mais para vocês entenderem. Então, ó, eu sei que eu multiplicando 9 vezes 9 vezes 9, eu vou encontrar 729. E eu estou multiplicando 3 vezes o número 9 porque é uma raiz cúbica. Então, eu preciso saber 3 números iguais multiplicado um pelo outro que vai chegar a 729. Tá bom, galera? É importante vocês observarem isso. São números iguais sendo multiplicado um pelo outro. Se é ao quadrado, são 2 números iguais multiplicado um pelo outro. Se é uma raiz cúbica, são 3 números iguais multiplicado um pelo outro. Se é uma raiz quarta, eu preciso saber 4
Eu preciso saber qual é o número que eu vou multiplicá-lo 4 vezes sucessivamente, para que chegue aquele resultado. A raiz quinta, eu preciso saber qual o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes eu vou chegar ao resultado, ok? Então, veja que é isso a forma de simplificar o assunto abordado na unidade 3 da apostila de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a explicação para que vocês façam com sucesso todas as atividades da apostila. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera!